E aí galera, aqui é Luciano Charles. Hoje nós vamos falar sobre um probleminha que podemos estar enfrentando em tanto, né, na nossa máquina Windows, quanto quando formos hospedarmos num servidor web. Principalmente nós hospedamos os nossos projetos em Linux, certo? Que é o probleminha do Case Sensitive. O que acontece nesse nosso MVC aqui, nesse nosso projeto? O que acontece aqui? Nós temos as nossas classes models, por exemplo, passada de maneira que manda, né, um padrão, certo? Que é o que? As nossas classes criarmos o nome do arquivo com a primeira letra em maiúscula e o nome da classe também, o mesmo nome do arquivo e a primeira letra em maiúscula, correto? Só que nós podemos perceber que o que nós não conseguimos manter aqui, nesse padrão, apesar da classe controllers, tá? Da pastinha core, estarmos escritas o arquivo com C maiúsculo e o nome da classe também com C maiúsculo, nós não conseguimos usar em alguns momentos, tá? Eu digo porque eu, particularmente, não consigo, e como relato de muitos outros, na verdade, também não conseguem, né? Uns conseguem, outros não conseguem. Trabalhar de que maneira? Trabalhar da maneira correta, porque, digamos aqui, ó, eu usando o NetBeans, e principalmente eu sabendo, né, que é um padrão, a gente vai usar o nome da classe, a gente vai usar como a gente escreveu o nome da nossa classe. Então eu não escrevi controller, certo? Se eu passar controller maiúsculo e salvar, certo? A nossa home controller está estendendo, né? Está herdando a classe controller, que é C maiúsculo, tanto o nome do arquivo quanto o nome da classe. Porém, se eu vim aqui no nosso projeto, está salvando isso, ele dá um erro, dizendo que a classe controller com C maiúsculo não pode ser encontrada, certo? Então, como é que a gente vai resolver isso? Na nossa index, a gente pode ver que a gente está fazendo uma verificação aqui, ó. A gente está pegando o método strpos, certo? Onde, do início da nossa classe, ele vai procurar aqui, ó, a string controller. Ou seja, ele vai verificar apenas da palavra controller para trás. E isso está dando conflito justamente na nossa classe, quando ele está estendendo. Nós podemos estar resolvendo isso de duas maneiras. Primeiro, esse nosso controller aqui, ele está... você pode ver aqui, ó, na nossa pastinha core, na nossa classe core, que a variável current controller, certo? Já estamos concatenando ele com a palavra que nós deixamos reservada agora para a nossa estrutura MVC, que é a palavra controller, correto? Então, como a gente pode ver aqui, ó, a gente digita lá apenas a home, e ele já concatena com o controller, certo? Então, ele vai verificar aqui na nossa index se existe a classe passada aqui. Só que essa classe aqui não é apenas a primeira letra, a primeira frase, é a segunda também, porque a nossa core aqui está concatenando ela, certo? Então, nós não precisamos desse método aqui, correto? Então, como eu disse, nós podemos estar verificando isso, resolvendo, na verdade. Eu vou tirar esse eco aqui, tá? Porque esse eco aqui, ele apenas está mostrando aqui o home concatenado com a controller, tá? Pronto. Então, nós podemos resolver isso da seguinte maneira. Uma maneira seria a gente estar alterando o nome desse arquivo e dessa classe, tá? Pondo qualquer nome. Vamos fazer um teste aqui, ó, passando para myController, certo? E esse myController, vamos passar o mesmo nome para ele aqui, myController, e vamos salvar. Fazendo isso, agora nós vamos estender ela de quem? De myController. Vamos salvar e vamos atualizar aqui. Ele resolve esse problema para a gente, certo? Mas é interessante? É interessante, legal. Não precisamos fazer essa mudança aqui,
certo? Só que essa mudança aqui é desnecessária, tá? Ela não é necessária. E, não sendo necessária, a gente também não precisa, basta a gente tirar ela, tá? Esse if, ele está englobando até aqui. Então, eu apenas tiro esse fechamento dele aqui e retiro isso aqui. Tá? E posso salvar e posso voltar à nossa classe controller como ela tem que ser, tá? A gente já está acostumado com o nome controller, né? Não precisamos alterar ela. Nós vamos fazer o quê? Apenas modificar para o valor original, que seria o controller, correto? Fazendo isso, nós podemos atualizar aqui a nossa página. Ó, My Controller não existe mais, certo? Por quê? Porque aqui na nossa Home Controller agora está o My Controller. Fazendo isso, agora nós podemos estender ela da nossa controller. Pronto. Não vai mais ter erro, tá? Nós resolvemos o nosso problema, certo? Então é isso aí, gente. Eu quis fazer esse vídeo justamente para mostrar, porque eu estava encucado com esse nosso controller minúsculo, né? Sendo que no Linux, ele sendo case sensitive, ele dá erro, certo? Então é isso aí. Até a próxima aula.